convidá-los para abrir um livro do 2 Crônicas, capítulo 32. Agradecer aqui o pastor, nosso pastor, pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz com o nosso culto no domingo e muito feliz pela ministração que o nosso irmão Esdras trouxe da palavra de Deus e por tudo aquilo que o Senhor fez, né? Aqueles cultos que você está e você não tem esse compromisso do horário de ir embora, né? Porque Deus trabalha de uma forma tão maravilhosa e Ele trouxe uma boa palavra. E eu fiquei meditando depois de domingo, né, no que Ele trouxe sobre Ezequias. Eu gostaria de continuar, trazer aqui uma reflexão com os irmãos, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, e nós vamos então ver algumas lições, justamente sobre Ezequias, né? Esse homem que ele traz uma história linda sobre a sua vida, inúmeros ensinamentos. Eu gostaria de continuar então aqui, trazendo um pouco da reflexão acerca da vida do Ezequias e justamente sobre a importância da gente confiar no Senhor. Amém? Os irmãos permaneçam com o texto aberto, que aí a gente vai acompanhando alguns versículos, tá bom? Quando a gente olha sobre a vida de Ezequias, a gente vai perceber que ele é um dos grandes reis, né, da nação de Judá. Foi um rei muito notável, né? Ele governou Judá justamente por 29 anos, e a sua vida, né, na Bíblia, ela é conhecida não somente pelo seu reinado, porque ele tem um reinado brilhante, né? Impressionante você vir de uma família totalmente ímpia, corrompida, e desde cedo o seu coração é totalmente voltado ao Senhor, e ele vai contra todas as perspectivas, e ele se torna um gigante nas mãos do Senhor, e o seu reinado é brilhante. Mas também a forma como ele prolonga a sua vida, através dos seus atos, da sua coragem, da sua postura, né, do seu comportamento, da forma como ele manifesta a fé dele no meio do povo. Então ele é um rei brilhante, uma pessoa que conseguiu atravessar inúmeros desafios, crises, né? E traz aqui inúmeros exemplos aqui do como a gente pode confiar no Senhor. E a vida de Ezequias é essa vida que traz bastante ensinamento. Quando a gente olha o nome de Ezequias, justamente o nome dele é bem propício, porque ele diz assim: Javé é a minha força, né? E ele é um homem que mostrou ao longo de toda a sua vida a sua força, a sua confiança, a sua fidelidade a Deus, né? E ele é tão interessante quando você olha na palavra de Deus, e a história dele é tão importante para a nação de Judá, a nação de Israel, que a sua história está em 3 livros, né? Ele está no livro de 2 Reis, capítulo 18, do 18 ao 20, nós vemos a história de Ezequias, a mesma história, com olhares diferentes, no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, até o 32, que nós estamos lendo aqui, o 32, e a sua história também tem uma cobertura justamente no livro de Isaías, capítulo 36 ao 39, e ele também aparece também na genealogia de Jesus. Então a gente percebe que Ezequias, ele é um homem importante na palavra de Deus, e não há por menos, ele traz grandes ensinamentos. Quando a gente olha aqui os inúmeros desafios, as afrontas, as dificuldades que ele enfrentou, a gente pode aprender muita coisa com ele, justamente porque quando a gente vê o risco que Ezequias ele corre quanto à sua vida, mas em torno da sua vida há um projeto de Deus, há um projeto do Senhor, porque foi a promessa que Deus havia feito a Davi, de que sobre a sua casa sempre haveria alguém sentado no trono. E aqui a vez de Ezequias de fazer então essa promessa ficar de pé, e ele então traz assim inúmeras lições, e é algo maravilhoso. Eu gostaria aqui de trazer então alguns ensinamentos que a gente pode aprender sobre esse texto e que a gente pode então aplicar sobre a nossa vida. E a primeira delas está aqui no verso de número 1, quando o próprio texto diz: depois dessas coisas e do seu estabelecimento, Senaqueribe, rei da Síria, veio e entrou em Judá. E a primeira lição que a gente aprende com Ezequias, aqui na história de Ezequias, que a nossa fidelidade a Deus,
ela não nos blinda sobre os problemas da vida, né? A Bíblia fala que depois de todas essas coisas, em algumas versões diz depois de toda essa fidelidade, veio então Senaqueribe contra o Ezequias. E interessante que em todas as situações, Ezequias foi fiel ao Senhor. Ele é um homem que assumiu ali o trono e ele começou a tomar medidas públicas ali de fidelidade, de restauração, de levar o povo a servir ao Senhor, de levar o povo a adorar a Deus, a restabelecer o culto, a adoração, a volta à palavra de Deus. Então esse homem, ele é um homem fiel, é um homem que traz uma fidelidade. O mesmo texto diz, depois de todas essas coisas, de toda esta fidelidade, Senaqueribe vem contra ele. E isso mostra para nós, justamente pelo fato de que sermos fiéis a Deus não é um atestado de imunidade contra os ataques do inimigo, contra os desafios da vida, contra as dificuldades, e elas vêm. E aqui está Ezequias justamente mostrando para nós que fidelidade não é sinônimo de que problemas não vão nos alcançar. Eles nos alcançam, eles batem a nossa porta, eles vêm à nossa vida, seja na área financeira, seja na saúde, seja no ambiente familiar. A nossa vida, ela está aqui e a gente atravessa todos os intempéries. Isso é importante para a gente, porque quando essas coisas sobrevêm sobre nós, além do problema, do desafio, da afronta, da grande batalha que atravessamos, a gente lida com um grande desafio, que é tentar achar um sentido para aquele sofrimento, achar um culpado para aquela situação, justamente porque a gente construiu a nossa fé muitas vezes na ideia de causa e efeito. Eu faço isso, acontece aquilo, eu faço aquilo, acontece outra coisa. E aí a gente vê que a nossa fé, ela não caminha na ideia, na lógica de causa e efeito. Porque quando você vê a galeria da fé, dos heróis da fé, de capítulo 11 de Hebreus, a gente vai ver que pela fé alguns homens são livrados do fogo, mas pela fé outros homens entregam suas vidas no fogo. Pela fé alguns homens são livres da morte e da espada, e por essa mesma fé outros homens são cerrados ao meio. Então a fé, ela não é um sinônimo de causa e efeito. E aqui Ezequias mostra para nós que nós podemos ser fiéis, servir ao Senhor, e essas coisas acontecerem conosco. E não importa a nossa fidelidade, o que a gente pode entender e crer aqui pelo contexto da experiência é que Deus, em todo tempo, Ele é fiel conosco. Os irmãos perdoam um pouco a minha garganta. Inclusive passei o dia inteirinho hoje no SEMA, estou com um problema de faringe, garganta, mas a gente vai lá. A segunda lição que a gente aprende aqui com Zedequias está aqui no verso de número 2 e 3, que o texto vai dizer assim: e quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo e ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com seus príncipes e os seus homens poderosos. E aqui é uma lição importante para nós, que no tempo de crise, no tempo do desafio, nós precisamos ter a humildade e nós precisamos pedir ajuda. E foi justamente isso aqui que o Ezequias fez. Ele toma a ciência de que ele está e vai sofrer aqui uma investida do Senaqueribe, e a primeira coisa que ele faz é chamar os seus príncipes, chamar os seus homens poderosos, justamente para quê? Para que ele possa pedir ajuda para eles. E isso aqui é grande para nós, porque nós precisamos ter a convicção de que nós temos o chamado, mas precisamos ter a maturidade para enxergar a nossa própria limitação, e na nossa limitação ter humildade para pedir ajuda. Um dos grandes desafios da nossa vida, e às vezes é um pouquinho de orgulho espiritual, a gente às vezes não querer entrar em contato com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. E a gente vê, então, o próprio Paulo, até mesmo nas suas cartas de Filipenses, quando ele fala aqui, olha, que a gente precisa tirar todo o embaraço, a gente precisa vestir-se ali de uma humildade, porque nós corremos o risco da gente entrar numa espécie de soberba.
E Ezequias mostra para nós o contrário. Ele tem ali toda a autoridade, ele tem o poder, todavia ele vai tomar conselho com os seus homens e com os seus príncipes. Veja que ele vai pedir conselhos, mas ele vai pedir conselho para os seus homens e para os seus príncipes. Nós corremos o risco de, primeiro, não termos uma certa humildade de pedir ajuda, e outras vezes a gente até vai, mas pede para pessoas equivocadas que não podem nos ajudar. E conselho aqui, e o texto da palavra de Deus aqui mostra justamente que Ezequias, ele pede ajuda, ele tem humildade e ele vai conversar com alguém. Porque, gente, a tendência nossa, natural, é a gente se fechar no nosso problema, é a gente se isolar, é a gente sofrer calado. Mas nós precisamos dividir. E aqui a gente aprende com o Mestre Jesus, com o Filho de Deus, o nosso Senhor, que no auge da sua angústia, do seu sofrimento, por diversas vezes sempre teve pessoas ao seu redor, mas na angústia mais intensa da sua vida, que foi dias, momentos antes de enfrentar a cruz do Calvário, ele chama os seus 3 amigos para ir orar com eles, e Jesus compartilha a sua dor com os seus amigos. Por isso, nesta noite, a segunda lição que Ezequias traz para nós: não tenha nenhum tipo de vaidade, de orgulho, seja humilde, né? Busque ajuda. Talvez há alguém do teu lado que possa oferecer um ombro, oferecer uma ajuda, alguém que possa ser boca de Deus, o olhar de Deus, e ajudar você no momento difícil. E eu sempre costumo falar, eu tenho como regra isso na minha vida pessoal, na minha vida de fé: sempre Deus prepara um sireneu no momento em que a nossa cruz está sempre pesada. E se ele aparecer, seja humilde, acolha, abraça esse socorro de Deus, esse enviado de Deus, esse acolhimento de Deus. Seja humilde, porque Deus tem ajuda para te dar, na boca de alguém, dos braços de alguém, do conselho de alguém, e nós precisamos ter essa humildade. Então, no momento difícil da crise, não se ressinta, peça ajuda. Pedir ajuda é importante, pedir ajuda para alguém que possa te ajudar. Um dos maiores equívocos que a gente vê em relação à ajuda é justamente quando a gente vai compartilhar o nosso coração com quem não compartilha os nossos valores, com quem não está preparado para nos ajudar, com quem pode até mesmo desorientar e desgovernar a sua vida. Mas no nome de Jesus, Deus tem ajuda, Deus tem socorro, Deus tem pessoas que podem ajudar a sua vida. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que momentos X, momentos específicos da minha vida, de decisões importantes que eu precisei tomar, que eu precisei agir, eu sempre me recordo de pessoas, irmãos amados, queridos, que eu liguei, que eu pedi ajuda, que eu pedi um conselho, que eu fui na casa, e isso fez toda a diferença da trajetória. Talvez seja nesse momento, e Deus vai direcionar você para que você possa também pedir ajuda, e Deus tem ajuda para te dar. Amém? A terceira lição que a gente aprende aqui no texto de Ezequias está aqui no verso de número 3, a parte B e o 4, quando o texto diz assim: e ele tomou o conselho dos seus príncipes e dos homens poderosos para interromper as águas das fontes que estavam fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, ali se reuniu muito povo, que interrompeu todas as fontes e o ribeiro que corta pelo meio da terra, dizendo: porque viriam assim a Síria e achariam tantas águas. O nosso irmão pregou muito bem esse texto, mas eu gostaria de cravar aqui, ou destacar uma terceira lição que a gente aprende aqui com a experiência de Ezequias, é que em momento de crise, nós precisamos ter um plano, nós precisamos ter um projeto estratégico. E aqui é interessante porque qual que era a estratégia? Eles se juntaram, e quando eles se conversaram, eles compartilharam, houve aqui um plano, uma estratégia. E nós precisamos, meus queridos, também, na vida, a gente ter também planos, ter estratégia.
ter sempre uma saída, tem sempre uma estratégia de vida, uma estratégia, um plano em que a gente possa lidar com a situação. Nesse caso aqui, a gente vai ver que eles perceberam que o inimigo vinha e que eles tinham então que fechar as fontes da água, justamente porque se eles chegassem ali e as fontes estivessem abundantes de água, eles tinham água e tinham comida, o acampamento faria com que eles ficavam muito confortáveis ali. Então eles tiveram uma estratégia mirabolante de cortar então a fonte de água externa, trazer então para dentro da cidade esta fonte de água de forma subterrânea. Eu nunca visitei Israel, tenho muita vontade, mas dizem que é um túnel de mais de 530 metros de comprimento, atravessado por baixo dos muros, feito por mãos de homens ali, numa dimensão de dentro e de fora, e que não errou o alvo. Então a gente percebe que eles se juntam aqui, e eles têm aqui uma ideia: vamos fazer com que esses homens não encontrem a água. E aqui a gente aprende uma lição muito importante aqui sobre a vida de Ezequias e sobre a vida desses homens, e que a gente pode aprender na nossa vida, que é justamente que a espiritualidade, a fidelidade não exclui a participação humana. Às vezes, a gente tem uma tendência de ser excludente entre não conversar espiritualidade, fidelidade com a ação humana. A gente acha que por sermos fiéis a Deus, Deus fará o nosso trabalho. Ou a gente acha porque a gente é espiritual, porque a gente serve ao Senhor, e isso vai poupar-nos de nós termos que arregaçar as mangas, de fazer alguma coisa, de resolver alguma coisa. Mas não, irmãos, na vida nós entendemos aqui que aqui a fé, a fidelidade, mas a suor, abraço, a luta, foi 530 metros, mais ou menos, rasgado de uma ponta a outra, e mais, não tinha o tatuzão aqui do metrô, era na base da enxada, era na base de cavar. Eles criaram uma estratégia, e essa é uma obra que quem visita diz que está lá até hoje, mostrando para a gente que nós precisamos ter fé, mas precisamos ter plano, precisamos ter estratégia, precisamos arregaçar as mangas, e nós precisamos fazer alguma coisa. Então, quando a gente olha na Bíblia Sagrada, nós somos encorajados a fazer alguma coisa. Quando a gente olha o profeta dizendo para aquela mulher: me fala o que você tem na tua casa. Simplesmente ele está convidando ela para viver um milagre numa dimensão de que a ação dela, o ato dela misturado com o milagre de Deus aconteceria. A gente precisa acolher essa fé, esse projeto, essa forma de viver e fazer alguma coisa. Eu vejo quando acaba o vinho, na festa do casamento de Caná da Galileia, em que a Maria diz para aqueles homens: olha, obedeça tudo aquilo que Jesus mandar. E Jesus então dá uma estratégia para aqueles homens, mas aqueles homens vão trabalhar, vão fazer. Então nós precisamos, em tempos de crise, gerar uma estratégia, um plano. Irmãos, não poucas vezes, é nesses momentos mais difíceis, mais truculentos, mais escuros da nossa vida, que vem estratégia de Deus, do céu, e que a gente começa a se mexer, que a gente começa a fazer, que a gente começa a movimentar, e Deus faz milagre na nossa vida acontecer. Mas temos que arregaçar as mangas, temos que fazer alguma coisa, porque vem da onde a gente não sabe. Me lembro uma vez quando eu fazia teologia lá no Belém, o pastor Ivan também fez teologia lá, e tinha uma daquelas alunas daquela escola, e ela contava a história dela, que marcou muito a minha vida, porque ela era uma mulher que vivia com casas noturnas, e ali ela aceitou a Jesus. Aceitando a Jesus, ela não quis mais aquela vida, e ela contava aquilo. E ela disse que chegou no limite de que ela não queria mais nenhum tipo daquelas coisas. Ela abriu mão de tudo. E ela falou assim: meu Deus, o que eu faço agora? Eu não quero mais viver essa vida. Eu aceitei o Senhor. E eu não quero mais viver dessa situação. E a situação está difícil, essa é a verdade. E ela olhou para o que ela tinha, assim. Ela disse que ela contava a história, né? Ela disse que ela tinha um cheque do banco. E esse cheque do banco, ele era um cheque que não tinha fundo, porque a conta não tinha dinheiro, tinha a folha de cheque. Ela falou assim: o que eu vou fazer? Vou fazer comida.
Foi no mercado, foi ali, fez uma espécie de uma compra grande, alinhada com os cheques predatados. Hoje usa pouco, né? Usa mais cartão. Mas naquela época se usava. E ela disse que ela deu tudo ali e falou: Senhor, é o Senhor e eu na minha vida. Ela começou a fazer as quentinhas, as marmitas. Irmãos, ela contava isso na sala. Eu estava no começo da minha fé e eu vi ali a emoção, né? O choro daquela mulher. E ela falava assim: irmãos, eu comecei a vender marmitinha. E comecei ali, fazia marmitinha, ia para a luta, ia oferecer nos comércios. E ela disse assim: hoje, para a glória de Deus, eu tenho um restaurante, eu tenho uma porta aberta, porque Deus me deu uma estratégia para viver. E o que eu quero dizer com isso, meus queridos, e aprendemos com a palavra de Deus, que Deus, Ele quer que nós geramos, que nós criamos estratégias. E às vezes eu fico pensando que essas estratégias é um pouco de uma mescla de iluminação do Espírito de Deus na nossa vida. Porque quem que deu essa inspiração aqui para Ezequias, para esse plano de abrir ali um túnel, que é fechar a fonte? O próprio Deus. Eles arregaçaram as mangas e eles viram a transformação, o milagre, a estratégia. Por isso, essa lição é uma lição para nós, mesmo no momento difícil. Tenha plano, tenha estratégia. Pode ser que num deles é Deus se misturando na tua consciência, na tua mente, e Deus te abre uma porta, uma vitória, uma bênção, porque Deus é fiel. Mas a gente não pode ter essa mentalidade excludente, no sentido de que não, nós temos fé e o Senhor vai fazer um milagre. Aqui, meus queridos, a gente vai encontrar uma diferença da religiosidade do cristianismo. Aqui a gente vai encontrar a diferença da religiosidade que Jesus encontrou no seu tempo e da proposta do Evangelho de Jesus, proposta para o reino de Deus. Porque enquanto a religiosidade, ela cria seres passivos, né? Ela cria ser humano passivos, dependentes, né? Muito mais em busca de, me diz o que eu tenho que fazer. Me diz aí o que eu tenho que fazer, faço isso, não faço aquilo. E a religiosidade cria esse tipo de pessoa dependente. Talvez seja por isso que esse seja um dos argumentos mais fortes que a gente tem no mercado da fé, de você ver pessoas por aí vendendo soluções. Porque no fundo a gente não quer se engajar com a nossa vida, se responsabilizar e dizer: Senhor, eu sou responsável pela minha vida, me dá sabedoria, me dá entendimento, que eu preciso ir à luta. Mas a religiosidade, ela quer vender solução. Talvez seja por isso que muita gente está indo atrás. Mas quando a gente vê o Evangelho de Jesus, o cristianismo, o Evangelho do Senhor, ele emancipa a nossa vida. Ele olha para a gente e diz: olha, eu tirei você da lama, tirei você do pó, coloquei em você uma roupa, coloquei em você um nome, e eu digo para você: vai, marcha, caminha, ide, faz alguma coisa. E o Evangelho de Jesus é isso, ele nos emancipa a fazer. Uma das coisas mais bonitas do Evangelho é quando o próprio Jesus, lá no livro de João, ele diz assim: olha, ide e deis frutos. É por isso que a palavra de Deus é poderosa, que ela mostra para a gente, ela nos encoraja, ela nos empodera de a gente se levantar e dizer: Senhor, eu vou viver, eu vou para cima, eu vou lutar, eu vou fazer alguma coisa. O Evangelho de Jesus nos encoraja, nos capacita. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, Deus não nos deu o espírito de temor para vivermos outra vez debaixo do medo, da escravidão, mas Deus nos habilitou, nos deu um espírito de ousadia, para que a gente vá, para que a gente lute, para que a gente levante. Nós precisamos ter essa fé. Essa lição aqui de Ezequias mostra que a gente precisa ter um plano, ter uma estratégia. Eu costumo dizer que no momento difícil em que a gente vive, a gente precisa ter sempre o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Essa é verdade, mas Deus, em algum momento, faz alguma coisa prosperar, move alguma coisa. Por isso, se levante. Vá, dê fruto, se levante. Deus te levantou, te capacitou, e a gente precisa arregaçar as mangas e ir para cima. Talvez seja um momento em que você é acometido pelo temor, né? Nós somos acuados pela circunstância, pela crise, mas ora o Senhor, busque uma estratégia, Deus vai te ajudar. Quarta lição, a gente está caminhando para o final, e a gente aprende aqui nesse texto, está no verso de número 6 e no verso de número 7. E é um texto lindo, porque no verso de número 6, 7, 8, o texto vai dizer aqui: e nomeou oficiais militares sobre o povo,
os reuniu diante dele na praça, junto à porta da cidade, e os encorajou, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está ao nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar as nossas batalhas. E a palavra de Ezequias foi de grande ânimo para o seu povo. E a quarta lição que a gente aprende aqui é que no momento de crise nós precisamos ser agentes de encorajamento. Precisamos ser agentes de encorajamento. Precisamos ser alguém que assume esse papel de ser agente de encorajar. Irmãos, vocês percebem como nós estamos vivendo num momento conturbado da nação? Como a gente vive um momento difícil, né? Politicamente, economicamente. E se você vê assim, a narrativa, os noticiários, é tanta coisa, tão terrível, é tão pessimista, é tão catastrófico, que você leva as pessoas a um nível de desesperança. Recentemente eles fizeram uma análise do perfil, né, dos jovens brasileiros, porque eles perceberam que você tem um número de vagas abertas, de empregos formais sendo oferecido, mas você não tem um aumento de busca de desemprego. E todos os anos o mercado joga milhares de jovens para o mercado de trabalho. E aí, eles quiseram fazer uma correlação. Como que eu tenho gente nova entrando no mercado de trabalho, ou seja, disponível, eu tenho vaga e eu não consigo preencher. E eles fizeram então uma análise, um cruzamento, e o que se concluiu é que a gente tem, principalmente nos nossos jovens, nesse recorte mais dos nossos jovens, e quando eu falo jovem, eu estou me referindo aqui a 18 até os seus 30 e poucos anos de idade, eu já passei um pouquinho dessa fase, mas que tem como característica a desesperança, tem como característica uma espécie de apatia pela vida, pelas coisas, talvez fruto da política que a gente tem, fruto de tantas coisas, e a gente lida com esse tipo de gente, a gente lida com pessoas assim. E o que Ezequias ensina para nós? O que depender de nós, no momento de crise, nós precisamos ser agentes de encorajamento de pessoas. E aqui, irmãos, eu queria destacar muito bem claro, porque quando a gente fala ser agente de encorajamento, a gente não está dizendo agente de uma positividade tóxica. Vocês percebem? Porque o que a gente tem é uma realidade de uma espécie de uma positividade tóxica. E a positividade tóxica é uma ideia de que você precisa estar assim, 200% todo dia. Que você precisa assim, estar assim. Às vezes a gente tem uma espécie de uma fé dessa característica no mercado por aí, né? Graças a Deus a gente tem uma igreja, uma comunidade muito saudável, nosso pastor é muito cuidadoso no ensinamento, nós somos privilegiados por isso. Mas não é uma positividade tóxica, não é isso, no sentido de você descarregar, não precisa fazer nada, vai dar tudo certo, não se prepara, vai dar tudo certo, não dorme até meio-dia, não, fica tranquilo, não precisa fazer nada. Não, isso não é uma positividade tóxica, não é isso. Isso não engaja ninguém na vida. Mas nós precisamos ser agente de encorajamento. E aqui é muito sério, sabe por quê? Nós como família, e aqui eu falo sua família, sua casa, seus familiares, e aqui como família da fé, do que depender de nós, precisamos ser agentes de encorajamento. E não poucas vezes, meus queridos, eu sou agente de encorajamento na vida da minha esposa, dos meus filhos, e não poucas vezes eu vejo a minha esposa, os meus filhos também serem agentes de encorajamento na minha vida, na minha história, na minha vida, no meu dia a dia. E é isso, nós precisamos ser agentes de encorajar. Vamos encorajar as pessoas, vamos mostrar para elas que nós temos um Deus, vamos falar do seu propósito. Quando a gente vê Ezequias ter essa postura, é porque ele conhece a Deus, porque ele conhece o propósito de Deus, ele sabe que a luta é grande sim, ele não invalida e ele nega a realidade do seu inimigo, mas ele não cede uma pressão psicológica do inimigo contra a vida dele, e ele diz, olha, eles são grandes sim, olha, eles são poderosos sim,
sim, mas eles são homens, mas com a gente, conosco, está o Senhor para lutar as nossas batalhas. Irmãos, como faz toda a diferença uma palavra dessa na crise, né? Como faz toda a diferença no momento difícil, no momento em que as coisas não andam bem, quando a gente vê a família, quando a gente vê os irmãos da fé. Por isso que é gostoso congregar, por isso que é gostoso estar na casa do Senhor, por isso que é gostoso a gente compartilhar, porque a gente sai por esses corredores aqui, gente, não poucas vezes, a gente vê pessoas que olham para a gente, está uma palavra, nem elas têm uma dimensão, mas são agentes de Deus, são encorajadores do Senhor. Sejamos assim, para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja continue marchando. Do que depender de você, seja agente de encorajamento. Eu gosto muito de encorajar. Às vezes a Elisete briga comigo no sentido assim: olha, eu paro no farol e eu baixo o vidro e vem os vendedores, vem os pedintes, e eu fico lá conversando, e eu gosto de encorajar aquelas pessoas que estão ali. Eu falo: rapaz, que maravilha, você está aí vendendo, é isso aí mesmo, tem que lutar, tem que vender. Outro dia eu falei para o menino ali no McDonald's, perto da Ana Franco: e aí, garotão, quantas canetas você já vendeu? Ele estava vendendo caneta. Eu falei: tio, eu já vendi 20 canetas hoje. Eu falei: rapaz, você já vendeu mais do que hoje não vendi nada ainda. Mas assim, de brincar, de encorajar, quanto que uma palavra dessa, gente, pode ajudar, pode direcionar, pode ser o bálsamo na vida de alguém. Quinta lição, e a gente caminha para fechar aqui. E aí, justamente nesse contexto, justamente aqui de encorajamento de Ezequias, que de fato ali vai ser escrito o Salmo 46. O pastor Ezra trouxe aqui, verdade? E ali os filhos de Coré, que são os músicos, né? Dali de Judá, eles se reúnem e vão adorar o Senhor. E compõem ali o Salmo 46, que como título a fé perfeita em Deus, mas mostrando que Deus estava ali, Deus estava com eles. Eles criaram uma dimensão de encorajamento mútuo, e não vejo outra coisa a não ser igreja. Isso é igreja, de encorajamento, e eles foram abençoados. Então precisamos ser agentes de encorajamento. Se ao abrir os nossos lábios a gente não proferir nada que faz parte para contribuir, para agregar, não use a palavra. Mas se for para encorajar, se for para usar de uma palavra, às vezes é simples, gente. É um bom dia mais amoroso, às vezes uma expressão mais firme, às vezes um aperto de mão, um abraço, às vezes na família o encorajamento se faz necessário. E o último, para a gente fechar. A última lição que a gente aprende nesse texto está aqui no verso de número 20, 22 e 23, eu vou ler para os irmãos, que diz aqui: então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. Verso de número 22. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. E verso de número 23, quando ele diz assim: muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias. E a última lição aqui é que em momentos difíceis, de crises, precisamos ter recurso, precisamos ter estratégia, mas acima de tudo, precisamos depender do Senhor. Essa é a grande diferença. Precisamos de recursos, sim. Precisamos de estratégias, sim. Mas não podemos esquecer que nós somos dependentes de Deus. Percebe que essa dependência não coloca eles numa posição de passividade, de resignação, naquela postura assim: agora é o nosso fim. Percebe que a ousadia deles, a coragem deles, as estratégias deles não coloca eles numa posição de orgulho, mas eles conseguem adicionar e agregar para a vida deles recursos, estratégias, mas acima de tudo a dependência. E a beleza do texto, da história de Ezequias, quando eu olho esse texto, eu acho a beleza linda do texto do verso de número 20, quando eles diz:
E subiu Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós, e oraram e clamaram ao Senhor. Mas não somente isso. Parte B do verso de número 22, quando diz assim, que Deus cuidou deles em todas as fronteiras. Irmãos, que nós possamos acolher esta palavra nesta noite, entender que nós precisamos confiar no Senhor, que a gente precisa ter estratégia do Senhor, mas acima de tudo, a dependência que nos faça buscar a Deus e acreditar e confiar. A expressão "e cuidou deles em todas as fronteiras" nos remete à plenitude, à fidelidade e o zelo de Deus que não deixa nenhuma área da nossa vida desprovida, descuidada e sem a sua mão e o seu cuidado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus nos ajude a caminhar com a fé de Ezequias, pelo menos um pouquinho, e a gente veja aí os cuidados do Senhor, a dependência do Senhor, de Deus cuidar das nossas fronteiras. A gente fala: Senhor, eu estou correndo para cá, parece que quando eu corro para cá o negócio vai para lá, descobre, quando eu estou indo aqui, parece que descobre do outro lado. Deus cuidou deles em todas as suas fronteiras. Deus abençoe.